Fala, meus amigos aqui do YouTube e irmãos em Cristo também. Esse que vos fala, irmão Eduardo, uma alegria estar com você para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Uma porção a cada dia vai nos alimentando na jornada, não é mesmo? Desde já eu peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva e apoie esse canal, que é um canal que tem o objetivo de levar a palavra de Deus, a palavra viva, eficaz e poderosa aos corações. E você, abençoando esse canal, ou seja, curtindo, comentando, compartilhando, você está apoiando essa obra, ok? Então a nossa pergunta de hoje é a 17. Qual foi o estado em que a queda reduziu o ser humano? Resposta: a queda reduziu o ser humano a um estado de pecado e miséria. Referências bíblicas que falam sobre isso estão em Romanos, capítulo 5, verso 12. Você tem uma Bíblia? Você gosta de ler a Bíblia? Então acompanhe comigo Romanos, capítulo 5 e versículo de número 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Também Gálatas 3 e verso de número 10, que vai nos dizer o seguinte, 3 e verso 10 de Gálatas. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E também Salmo de número 40 e verso de número 2, que nos diz o seguinte, 40 e verso 2. Porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a essas coisas? 40 e verso 2, eu abri lá em Jó. Salmo 40 e verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E o último versículo é bem conhecido, mas é bom nós lermos. Romanos capítulo 6 e verso 23, que nos diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, são versículos que mostram a situação que o homem está. O homem está numa situação caída e está reduzido a um estado de pecado e miséria. Essa é a situação do homem. E, infelizmente, essa situação da humanidade, uma situação de miséria, uma situação de pecado, evidente que isso é bem demonstrado quando nós vimos as obras da humanidade. Nós vimos que a humanidade se encontra nessa situação. E aquele que tenta praticar boas obras, aquele que tenta fazer o bem, ele também está, mesmo tentando ser bom, por trás, lá no seu íntimo, no seu coração, infelizmente, o melhor dele é falhas, é pecado. E esse é o estado que a queda reduziu o ser humano. Isso é muito importante ser frisado para que nós, como cristãos ou como pessoas que estão aprendendo o Evangelho, nós entendamos a nossa situação. A situação da humanidade é por a humanidade negligenciar essas verdades e virar as costas para essas verdades, que ela se entregou então à busca a falsos consolos, a falsas formas e maneiras de consolação através de
teorias, homens que criam essas teorias trazendo respostas que massageiam o ego dos seres humanos e não confrontam o pecado. Como chamamos o estado do ser humano antes da queda? O estado do ser humano antes da queda é chamado de estado da inocência, o estado da justiça original. Por que o estado do homem com a queda é chamado de estado de pecado? Porque o homem agora está sob a culpa do pecado que tem domínio sobre ele. Então, o estado do homem com a queda, ele é um estado de pecado. E esse pecado, essa culpa, domina sobre ele. Ele é escravo do pecado. O homem, em sua natureza, ele não consegue se desvencilhar dessa natureza pecaminosa. Essa é a realidade, ok? Porque o estado do homem com a queda é chamado de estado de miséria? Porque, de acordo com a penalidade da lei, a morte e a maldição envolvem em toda sorte de miséria. Então é o que nós estamos vendo. Porque o pecado é mencionado antes de miséria, ao se descrever o estado em que caiu o ser humano? Porque o pecado veio primeiro e a miséria veio em seguida, como resultado do pecado. O pecado é a causa da miséria, e a miséria é o efeito do pecado. Então, antes da miséria veio o transgredir, e a miséria então foi o estado desse transgredir, a colheita. O semear foi o transgredir, o pecar, e a colheita foi esse estado de miséria que o homem se encontrou. Estado de sofrimento, estado de escravidão. Como o homem chegou a esse estado de pecado e miséria? O homem chegou a isso pelo abuso do seu livre-arbítrio, pela desobediência. Conforme nós vimos, Deus ele deu ao homem, dentro da criação, ali no jardim, o livre-arbítrio em viver ali. E colocou um limite, olha, da árvore da ciência do bem e do mal você não toque. E dentro disso o homem abusou, então, desobedecendo. E então ele chegou nesse estado, infelizmente. A Bíblia nos diz que o ser humano se destruiu. Isso está em Oséias capítulo 13, verso 9. Vamos ver o que diz? 13, verso 9. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Para a tua perda, em outras traduções, para a tua própria destruição. A rebeldia levou a isso, a destruição. Duvidar, não é? E como nós vimos em outra lição, se orgulhar disso, levou à autodestruição o ser humano. O que aconteceu ao homem no jardim por causa do seu pecado? O coração do homem mudou, e o lar do homem mudou. O coração tornou-se mau, e o homem foi forçado a sair do lugar da perfeição, o jardim, e foi lançado no mundo onde estava o mal. Então, o que acontece ali por causa do pecado? O coração do homem muda. A consequência da desobediência, de transgredir o mandamento, leva o coração do homem à mudança. E quando o seu coração muda, aquele local onde ele tinha comunhão com Deus já não é mais o seu lar. De tal forma é isso que, quando Deus, na viração do dia, ele vai procurar o homem, o que o homem faz? O homem se esconde. Isso mostra que o homem já não está mais com o coração no Senhor, na sua glória e na sua santidade. E assim também a natureza, não é? Ela
colhe juntamente com o homem, então ela colhe a consequência do pecado do homem, ela também é entregue a essas consequências pelo juízo divino, e ali o homem ele é então deixado nesse mundo agora caído e retirado do jardim do Éden. Como a Bíblia descreve o estado do pecado e miséria do homem, a Bíblia descreve como trevas, condenação, ira e morte. Trevas. Primeiro, trevas. Por que trevas? Porque o homem que estava na luz, diante do Senhor, da sua glória, a revelação da glória divina estava sobre ele, a santidade, a perfeição. Agora ele se encontra em trevas, ele se encontra envergonhado, ele se encontra destituído dessa glória. Condenação e ira porque colheu aquilo que plantou e semeou, e a justiça de Deus é imposta sobre ele. A ira divina, a justa ira divina é imposta sobre ele e a sua posteridade. E morte, que também foi uma consequência da sua desobediência, que passa a toda a humanidade. Foi uma forma de Deus também refrear a sua maldade. Qual a religião falsa e popular de nossos dias que nega o ensino do pecado e miséria? É a religião da ciência cristã, que nega a realidade do pecado e da miséria. E hoje, até nos círculos evangélicos, tem muitos lugares que pregam uma mensagem que ela afirma que o homem não é totalmente mau. Cuidado. Cuidado com essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem filosófica, é uma mensagem gnóstica, é uma mensagem mundana que está sendo incutida nas igrejas, que o homem não é totalmente mau e que ele pode sim por si encontrar o caminho da salvação. Cuidado! O homem está em trevas, ele não tem condição de encontrar o caminho da salvação se Deus em Cristo não se revelar a ele. O homem pode se ajudar para sair desse estado de pecado e miséria? Não, o homem é totalmente incapaz de se ajudar a sair desse estado, porque a própria natureza dele é inimizade contra Deus e ele não se pode salvar desse estado. Então aí está a resposta, se o homem tem forças e capacidade. Não, ele não tem. É um engano esse ensino que quer incutir nas pessoas que elas têm uma capacidade, que elas podem, que elas conseguem. Isso é exaltar o ego do ser humano e levá-lo à ruína. Então, mais um estudo, capítulo de número 17 do breve catecismo, que tratou então sobre qual foi o estado em que a queda reduziu o ser humano. Um estado de quê? De pecado e miséria. Então, muito obrigado por você assistir esse vídeo. Deus abençoe sua vida com esse estudo. E é o nosso maná de cada dia, a palavra de Deus, os princípios bíblicos que nos conscientizam a nossa fé e nos fortalecem em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, então, se Deus assim nos permitir. Tchau!